Existe uma estranha contradição no modo como vivemos. Quanto mais tentamos controlar cada detalhe da existência, mais ansiosos nos tornamos. Buscamos segurança na aprovação, na previsibilidade, na imagem correta. Mas essa busca incessante não produz paz, produz tensão. Talvez o erro não esteja em falhar, mas em se importar demais com aquilo que nunca esteve sob nosso domínio. Desde cedo aprendemos que ser aceito é sobreviver. Ajustamos o tom da voz, escondemos pensamentos, moldamos desejos. Com o tempo, esquecemos onde termina a adaptação e onde começa a renúncia. A vida passa a ser um palco permanente e nós, atores cansados, tentando corresponder a expectativas que mudam sem aviso e jamais se satisfazem por completo. O esforço constante para agradar cobra um preço silencioso. Ele nos afasta da presença, fragmenta a atenção e enfraquece a identidade. Quando tudo depende do olhar alheio, a própria vida se torna frágil. Basta um julgamento, uma rejeição, para que o chão pareça desaparecer. Não é liberdade, é dependência disfarçada de prudência. Há uma sabedoria antiga que observa o ser humano sem ilusões. Ela percebe que o controle absoluto é uma fantasia elegante. Nada garante resultados, nada assegura permanência. O futuro não obedece aos nossos planos, e o acaso não pede permissão. Insistir em dominar o imprevisível é desperdiçar energia que poderia sustentar clareza e criação. Quando essa ilusão começa a ruir, surge o desconforto. Mas também surge uma possibilidade rara, a de viver com menos rigidez. Soltar o controle não é abandonar a responsabilidade, é abandonar a arrogância. É reconhecer que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser atravessada com atenção e coragem. Curiosamente, é nesse gesto de soltar que algo se reorganiza, a mente desacelera, o corpo respira, as decisões ganham simplicidade. Sem a obsessão de prever tudo, passamos a escutar melhor o que está acontecendo agora. A presença substitui a ansiedade, e aquilo que parecia caos revela uma ordem mais sutil. Importar-se menos não significa tornar-se frio ou indiferente. Significa escolher com cuidado onde investir a própria vida. Nem toda opinião merece resposta. Nem toda expectativa merece obediência. Quando aprendemos a distinguir o essencial do supérfluo, algo poderoso acontece. Recuperamos o direito de viver segundo a nossa própria medida. Talvez o início da liberdade não esteja em conquistar mais, mas em carregar menos. Menos medo, menos necessidade de provar, menos apego à imagem. Ao abandonar o peso do que não importa, criamos espaço para aquilo que sustenta. E nesse espaço, silencioso e firme, começamos a nos aproximar de quem realmente somos. Há uma força discreta que governa muitas decisões humanas. O medo do julgamento. Ele se infiltra nas escolhas mais simples e transforma a vida em um exercício de cautela excessiva. Aos poucos, deixamos de perguntar o que é verdadeiro e passamos a perguntar o que será aceito. Nesse ponto já não vivemos, apenas reagimos. Viver assim cria uma identidade frágil, construída sobre referências externas e instáveis. Quando o reconhecimento vem, é insuficiente. Quando não vem, é devastador. Nada se sustenta, porque nada nasce de dentro. A busca por validação se torna um poço sem fundo, sempre exigindo mais esforço e oferecendo cada vez menos sentido. Existe outra possibilidade. Ela começa com um movimento silencioso de autoobservação. Conhecer-se sem idealizações, aceitar limites, reconhecer contradições. Quando alguém se compreende profundamente, a opinião alheia perde o poder de definir valor. Não porque deixa de existir, mas porque já não ocupa o centro da vida. Essa mudança não acontece de forma abrupta. Ela amadurece com o tempo, com a experiência e com o cansaço de representar papéis. Em algum momento,
torna-se evidente que agradar a todos exige um sacrifício alto demais, o abandono da própria voz. E nenhuma conquista compensa essa perda silenciosa. Ao deixar de buscar aceitação em todo lugar, algo inesperado surge. As relações se tornam mais honestas, os gestos mais simples, as palavras mais firmes. Não há mais necessidade de impressionar. Há apenas a disposição de estar inteiro. Essa integridade cria respeito, mesmo no silêncio, mesmo sem esforço. Desapegar nesse sentido é um ato de clareza. É compreender que nem tudo merece a mesma importância. Algumas batalhas apenas consomem energia e obscurecem o caminho. Quando escolhemos não lutar contra tudo, preservamos força para aquilo que realmente constrói, sustenta e dá continuidade à vida. O paradoxo é evidente. Quanto menos tentamos provar quem somos, mais visível nos tornamos. Quanto menos forçamos resultados, mais naturais eles se tornam. Não se trata de passividade, mas de coerência. A ação nasce de um lugar tranquilo, alinhado, livre da ansiedade de controle. Esse estado interior cria uma presença rara. Uma presença que não implora, não disputa, não se justifica. Ela simplesmente é. E essa simplicidade possui uma força silenciosa, porque quem não depende da aprovação externa caminha com firmeza, mesmo em terreno incerto, mesmo sem garantias. Quando a vida deixa de ser uma vitrine, ela se torna um espaço habitável. Não há mais necessidade de sustentar uma imagem contínua, nem de justificar cada passo. O erro perde o peso de uma ameaça e passa a ser parte do caminho. A imperfeição deixa de ser vergonha e se transforma em matéria viva de aprendizado. A obsessão por coerência absoluta é uma forma sutil de violência contra si mesmo. O ser humano muda, amadurece, contradiz o que pensava ontem. Aceitar essa fluidez não enfraquece o caráter, fortalece a honestidade interior. Somente quem permite a própria mudança consegue viver sem rigidez e sem medo. Existe um alívio profundo em abandonar a necessidade de ser impecável. A mente se torna mais flexível, o corpo menos tenso, as escolhas mais humanas. Ao aceitar limites, ganhamos precisão. Ao reconhecer falhas, ganhamos lucidez. O peso da expectativa cede lugar a uma presença mais gentil e verdadeira. No mundo que exige respostas imediatas e certezas constantes, permitir-se não saber é um ato de coragem. A dúvida não paralisa quem a aceita, orienta. Ela impede decisões apressadas e abre espaço para uma compreensão mais ampla. Viver bem não é eliminar a incerteza, é aprender a caminhar com ela. Essa postura muda também a forma como nos relacionamos. Quando não tentamos controlar o outro, o vínculo respira. Expectativas excessivas dão lugar à escuta. A presença substitui a cobrança. Relações assim não aprisionam, sustentam. Elas existem por escolha, não por medo de perda ou carência. Grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa de possuir o que é, por natureza, livre. Pessoas, resultados, reconhecimento. Quanto mais apertamos, mais escapa. Quando soltamos, algo diferente acontece. O encontro se torna possível, não porque garantimos permanência, mas porque oferecemos espaço. A liberdade nas relações não elimina o compromisso, elimina a ilusão de domínio. Ela cria respeito mútuo e profundidade. Dois indivíduos inteiros caminham lado a lado, sem a necessidade de se fundir ou se vigiar. Esse tipo de vínculo não cansa, não adoece, não exige máscaras constantes. Ao soltar o controle sobre o outro, também soltamos o controle sobre nós mesmos. A ansiedade diminui, a comparação perde força, a presença se aprofunda. O afeto deixa de ser estratégia e se torna experiência. E nessa simplicidade, algo essencial se revela com clareza serena. Há um ponto em que o excesso de esforço se transforma em ruído.
Quanto mais tentamos garantir resultados, mais distantes ficamos da experiência viva. A atenção se desloca do presente para cenários imaginários, quase sempre carregados de medo. Nesse estado, a vida acontece, mas não é sentida. Soltar não é desistir do cuidado, é desistir da obsessão. É agir com dedicação, mas sem apego ao desfecho. Quando fazemos o que está ao nosso alcance e aceitamos o resto, algo se pacifica. A ação se torna mais limpa, menos contaminada pela ansiedade de sucesso ou fracasso. Existe uma inteligência que só se manifesta quando a mente não está em guerra. Ela orienta decisões simples, gestos precisos, palavras necessárias. Essa clareza não surge da tensão, mas da atenção. Quanto menos barulho interior, mais fácil é perceber o próximo passo. A tentativa constante de controlar o fluxo da vida nos afasta da confiança. Passamos a desconfiar do tempo, das pessoas, de nós mesmos. Ao relaxar esse controle, recuperamos algo essencial: a capacidade de responder ao que surge, em vez de lutar contra o que não escolhemos. Esse modo de viver não promete segurança absoluta, mas oferece algo mais valioso: coerência interior. Quando pensamento, sentimento e ação caminham juntos, o medo perde terreno. Não porque desaparece, mas porque já não governa. Ele se torna apenas um sinal, não um comandante. Ao abandonar a necessidade de prever tudo, abrimos espaço para o inesperado. E muitas vezes é justamente o inesperado que traz sentido, encontro e transformação. A vida não responde bem à rigidez, mas floresce diante da flexibilidade de quem sabe adaptar-se sem se perder. Importar-se menos com o resultado permite um envolvimento mais profundo com o processo. O fazer ganha valor próprio. O caminho deixa de ser apenas um meio e se torna parte da experiência. Essa mudança simples altera completamente a qualidade da vida cotidiana. No silêncio que surge após soltar o excesso, percebemos algo esquecido. Não precisamos provar constantemente que somos dignos. A dignidade não se conquista, se reconhece. Ela nasce do respeito por si mesmo e se fortalece quando deixamos de negociar nossa essência. Existe uma exaustão que não vem do esforço físico, mas da tentativa constante de sustentar uma versão aceitável de si mesmo. Quando essa fadiga se torna evidente, surge a chance de um gesto honesto: parar. Parar de explicar demais, de justificar escolhas, de disputar reconhecimento. Nesse repouso, algo essencial começa a se recompor. Ao abandonar a necessidade de aprovação contínua, a vida ganha um ritmo mais verdadeiro. As decisões deixam de ser reativas e passam a nascer de convicção. Não é arrogância, é alinhamento. Quem age a partir desse lugar não precisa convencer, pois sua postura comunica antes mesmo das palavras. Há uma maturidade silenciosa em aceitar que nem todos compreenderão o seu caminho. Algumas discordâncias não pedem defesa, pedem distância. Quando paramos de nos importar com cada interpretação externa, preservamos energia para viver com integridade. A paz começa quando a explicação deixa de ser uma obrigação. Essa liberdade interior modifica até a relação com o fracasso. Ele deixa de ser uma ameaça à identidade e passa a ser apenas um acontecimento. Sem o peso do julgamento, errar não humilha, ensina. E aprender sem medo acelera o crescimento de forma natural, sem violência contra si mesmo. Quando a vida não gira mais em torno de provar valor, algo curioso acontece. O valor se manifesta. Ele aparece na clareza das escolhas, na firmeza dos limites, na simplicidade dos gestos. Não é exibido, é percebido. E exatamente por isso se torna mais consistente e respeitado. Importar-se menos também significa aceitar a impermanência. Pessoas mudam, ciclos se encerram, papéis se transformam.
Resistir a isso gera sofrimento desnecessário. Aceitar não é perder, é acompanhar. Quem entende o movimento da vida não se apega ao que já cumpriu sua função. Esse entendimento traz leveza às escolhas futuras. Não há mais pressa em definir tudo, nem angústia em garantir permanência. Há atenção. O presente se torna suficiente. E quando o agora é habitado com inteireza, o próximo passo surge com mais clareza do que qualquer planejamento excessivo. No fundo, soltar é um ato de confiança na própria capacidade de responder ao que vier. Não é ignorar riscos, é não viver refém deles. Essa confiança não elimina desafios, mas transforma a forma como são enfrentados, com menos medo, mais lucidez e uma presença que sustenta. Quando deixamos de lutar contra tudo, descobrimos que grande parte da tensão era criada por nós mesmos. A vida continua imprevisível, mas já não parece hostil. Há espaço para respirar, observar e responder. O mundo não se tornou mais simples, nós nos tornamos mais inteiros ao habitá-lo. Essa inteireza não depende de garantias externas. Ela nasce da intimidade consigo mesmo. Quem se conhece não precisa se afirmar o tempo todo. Quem se aceita não vive em estado de defesa. A confiança deixa de ser um objetivo distante e se torna uma consequência natural dessa relação interna. Importar-se menos com o olhar alheio não nos isola, nos devolve ao contato real. As relações deixam de ser negociações silenciosas e passam a ser encontros. Há mais verdade, menos estratégia. E essa autenticidade, mesmo quando desconfortável, cria vínculos mais sólidos e humanos. Ao abandonar a obsessão por controle, recuperamos a capacidade de escutar. Escutar o corpo, o tempo, as circunstâncias. A vida começa a orientar, não a confrontar. As decisões se alinham ao que é possível agora, não ao que deveria ser segundo expectativas que nunca nos pertenceram. Esse modo de viver não elimina o esforço, mas o purifica. Agimos sem carregar o peso de garantir resultados. Fazemos o necessário e aceitamos o restante. A serenidade nasce desse equilíbrio raro entre ação e entrega, entre responsabilidade e confiança no fluxo que não controlamos. Quando a necessidade de provar se dissolve, surge um poder silencioso. Não o poder de dominar, mas o de permanecer fiel ao que se é. Essa fidelidade sustenta escolhas difíceis, atravessa incertezas e mantém a dignidade, mesmo quando o caminho não oferece aplausos. No fim, o que se revela é simples e profundo. Grande parte do sofrimento nasce de se importar com o que não sustenta a vida. Ao soltar essas cargas, abrimos espaço para o essencial. E o essencial não faz barulho, não exige, apenas permanece. Quando você para de se importar com aquilo que nunca esteve sob seu controle, algo se organiza por dentro. A mente clareia, o corpo relaxa, a vida encontra ritmo. Não porque tudo deu certo, mas porque você finalmente deixou de lutar contra o que é. E nessa aceitação firme e silenciosa, começa uma forma mais livre e verdadeira de viver.